Olá, pessoal! Boa tarde para você que sempre acompanha a live do Futebol do Norte. Nessa primeira edição, hoje especial, eu sempre costumo, nessa primeira edição, 12 horas, 12h05, hoje começando um pouquinho mais tarde, dando um giro pela região norte, pelos 7 estados da região norte do Brasil. Hoje não. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, porque hoje eu vou conversar com o professor Antônio Piola. Antônio Petrúcio Filho, professor Piola, meu amigo Piola, muito boa tarde, prazer em falar contigo. E o Futebol do Norte se sente muito honrado de ter um entrevistado à sua altura para que a gente possa falar do que norteou a sua carreira, né? Que é o esporte, mas em nível de educação e nível de rendimento. Tudo bem, Piola? Muito boa tarde. Muito boa tarde, Amarildo. Boa tarde, Manaus. Boa tarde aos meus amigos aí do Amazonas e do Norte. Porque eu sei que isso, você pega a região Norte toda. É um prazer imenso. Primeiro, em falar com você, que é um amigo do peito de longas datas, desde aluno até meu amigo particular. Muito obrigado pelo convite. Estou à sua inteira disposição. Vamos começar do começo, Piola, porque o objetivo dessa entrevista é do personagem ele falar da sua vida, né? Como começou no futebol, as conquistas, os desafios, os obstáculos, as dificuldades, o aprendizado, o ensinamento e o compartilhamento de tudo que ele tem vivido. Como foi que tudo começou na tua vida, Piola? Meu amigo Amarildo, graças a Deus que eu tenho um currículo maravilhoso. Aonde eu vou, eu tenho esse currículo como espelho. Eu comecei em 1963, no juvenil do FAST, levado pelo meu amigo Lafayette Vieira, desembargador, e meu pai, né? Esse foi o nosso baluarte, nosso pai. E começamos no juvenil, depois subimos para o principal e em 1965 o Paysandu de Belém fez um torneio para levar o Edson, meu irmão, né? E nesse torneio, um quadrangular, foi FAST, Paysandu, Tunaluso e parece que Motoclube de Fortaleza. E aí era pro Edson ficar, né? Isso aí foi o pagamento do passe do Edson. E nesse torneio quadrangular, o FAST ficou em segundo lugar, perdeu pro Paysandu. E eu fui escolhido o craque do torneio, né? O quadrangular. E aí o Paysandu queria que eu ficasse lá. O papai não deixou. Eu tive que voltar para Manaus e posteriormente o Paysandu se interessou e eu fui para o Paysandu. No Paysandu nós fomos campeões paraenses e a saudade bateu, nós voltamos, só que nós voltamos para o Nacional. O Nacional, nós disputamos o campeonato 67, onde fomos tirar o nosso título, né? Ficamos em segundo lugar. Foi o Zé Carlos Amato que deu o impedimento do Pepeta. O Pepeta driblou até o Clóvis e fez o gol e ele anulou. Por aí você imagina como é que foi. Mas tudo bem. Em 68 o Ezio Ferreira assumiu o FAST e nos levou para o FAST. O Nacional queria que a gente ficasse, mas o Ezio cobriu a proposta, né? Ofereceu uma proposta maravilhosa para os 3 irmãos. E aí nós fomos para o FAST, ficamos 68, 69 e montamos aquele timaço. Para mim, só perde para o time de 72 do Nacional, no Copão Brasil, no Campeonato Brasileiro, que eu fiz parte também, né? E montou aquele time que nós fomos bicampeões. Com Parada, com Casimiro, com Pompeu, com Marialvo no gol, que saiu do Nacional, com
no Ferro Velho, e nós aproveitamos no Fast, com o Mano, com o Afonso, com a Dinamar, Senado Adinamar, meu amigo, e montamos aquele timaço e fomos bicampeões amazonenses. E em 72, o Ezio Ferreira saiu e o Nacional entrou no Campeonato Brasileiro e me fez uma proposta e eu talvez tenha sido uma das melhores passagens minhas no Campeonato Brasileiro, onde eu fiquei, se eu não me engano, em segundo lugar na bola de prata, porque eu me machuquei nas antepenúltimas partidas, fiquei 5 jogos fora e eu não tive uma nota. O correspondente do Amazonas não me dava nota porque eu não joguei, tá certo. E aí o Aranha do Remo passou de mim, ele continuou jogando e eu não, e ele ganhou a bola de prata e, se eu não me engano, eu fiquei em segundo lugar. Foi uma passagem maravilhosa. E o Ezio Ferreira foi para o Rio Negro, lá me contratou também, para mim ir para o Rio Negro em 73. Aquele timaço também com Borrachinha, com Denilson, Beluca, Jorge Cuíca, timaço. Mas não fomos bem no Campeonato Brasileiro pelo Rio Negro. E eu tive uma contusão muito séria no dedão do pé. E em São Paulo eu fui tomar 12 infiltrações na junta do dedão, chamado sesamoide. E dali eu aproveitei e abandonei. Mas o futebol ficou no sangue, né? Então daí eu comecei a me preparar para ser treinador. E de treinador para montar um projeto de escolinha de futebol para ensinar essa garotada. E assim foi a minha vida. Tem um dos momentos, Piola, eu era guri, eu lembro quando era guri, o papai estava escutando um jogo e na época você não assistia, terminava o jogo, você não assistia os melhores momentos, porque a tecnologia não permitia isso. Aquela vitória do Fart Clube sobre o Fluminense do Maracanã e depois aquele jogo épico no Mineirão contra o Cruzeiro, que naquela época, né? Não era fácil não, né? Primeiro, olha, o finado Adinamar, o saudoso Clóvis, todos eles, quando eu tocava no assunto, como é que era o rachão no Rio Negro, como é que era o rachão nacional, o Adinamar dizia o seguinte: olha, em Belém o negócio não era mole não, rapaz. No Nacional, o pau cantava, o time titular e o time reserva, porque se você desse mole ali do lado da sede do Nacional, o reserva tomava teu lugar, então o clima esquentava. O Zezinho Bastos, que jogou no Nacional, que depois foi para Portugal. Hoje está mais fácil jogar. A propósito, eu queria que tu falasse dos times que você participou e que comandou. Quando jogavam lá fora ou recebiam as equipes de fora, a camisa pesava também pro outro lado, né? Foi uma das melhores passagens minhas, foi essa como treinador. Foi a primeira equipe do Amazonas a ganhar de um time grande como o Fluminense, que era conhecido como a máquina. Era o Francisco Horta, o presidente. E tinha cracaço, vários craques de bola, vários. Marinho, lateral esquerdo, que foi da seleção brasileira, Pintinho, Kleber, Rivelino. Só que o Rivelino nesse jogo não jogou, ele estava machucado. Jogou o Paulo César Caju, outro cracaço de bola. Mas era Gil, era Silveira, era Marinho, era um timaço, era a máquina, era conhecido como a máquina. Rubens Galaxy, treinador... Rubens Galaxy era o lateral direito. E eu era o treinador do Fast, com jogadores todos do Amazonas, e tem uma passagem muito linda antes do jogo. Antes do jogo,
Isso aí eu posso dizer de cadeira cativa que o meu irmão Edson, o meu amigo, meu prezado, que era o Edival e um outro que fazia parte da diretoria, o Cláudio Sestaro, só colocava o Fast em hotéis de primeira. E nós fomos para o Plaza Copacabana. Não é o Palace, é o Plaza Copacabana que fica um pouco antes do Palace. E eu estou no meu apartamento para sair para o Maracanã, antes do jogo, umas 2 horas antes, e eu dei de cara com o Altemar Dutra. O outro apartamento. Eu ia saindo do meu e ele ia saindo do dele. Aí eu peguei e fiz questão de cumprimentá-lo. Você é o grande Altemar Dutra. Ele disse sim. Você é daquele time que veio de longe. Vai ter uma briga hoje, leal, com a máquina do Fluminense. Você vai se dar bem, meu parceiro. Disse assim mesmo pra mim. E terminando o jogo, aqui ó, aí ele abriu o paletó, me deu 12 ingressos para ir assisti-lo na Avenida Brasil, num clube que ele ia cantar. Eu agradeci, lógico, recebi, mas como que eu vou? Estou com 22 jogadores aqui, mas fiquei quieto, né? E fui-me embora para o Maracanã. No Maracanã, simplesmente nós fizemos uma partida memorável. E vencemos a máquina do Fluminense por 2-1. Daí que nós fomos para Minas Gerais jogar contra o Cruzeiro e tomar a partida do Fácil. Simplesmente, Oscar Escófaro, nunca mais eu esqueci esse nome desse juiz. Não vou dizer safado porque fica muito pesado, mas ele pesava sempre pelo time da casa. E o Cruzeiro era Gisele Lopes, Nelinho, Joãozinho. Raul, Joãozinho ponta esquerda, era Piazza. Cara, era simplesmente um timaço. Joãozinho hoje, Joãozinho, desculpa, só abrindo parênteses, o Joãozinho, esse Joãozinho e o filho dele, Joãozinho, moram hoje nos Estados Unidos. Né? Não sabia. Mas então fizemos outra partida assim, mas sei lá, sensacional. Nós perdemos de 5-4. Naquela época, fazer 4 gols no Cruzeiro dentro do Mineirão. E a gente estava ganhando até os 40 minutos de 4-3. Eu acho que aí que o América se interessou, o Palmeiras se interessou pelo Reis, porque ele e o Rolinha fizeram miséria, e o Carlinho, lateral esquerdo, fizeram miséria em cima do Nelinho. A gente tinha um tripé que fazia uma jogada de overlap, que eu aprendi no Flamengo com Cláudio Coutinho, quando eu estive lá, passei 2 anos me preparando para a Universidade do Amazonas, no Flamengo, e fiz o pós-graduação na Federal do Rio de Janeiro, e pela manhã, e pela tarde, isso era pela manhã, pela tarde eu ia para o Flamengo. Eu tinha um médico que era quase meu parente, quase nosso primo, era o Dr. Giuseppe Taranto. Ele era o médico do Flamengo e ele conseguiu para mim estagiar lá. Só que o Coutinho gostou muito de mim. Gostava demais de mim. Porque eu ficava treinando o Zico, ficava treinando o Junho separadamente para bater falta. Então, me lembro até de uma frase que o Zico dizia mesmo assim: professor Piola, quando bate no ossinho, é lona. E é verdade. Então a gente ficava até o final, 6h30 da noite, já estava escurecendo e o Zico batendo falta. E eu aprendi o overlap do Cláudio Coutinho e apliquei exatamente no time do Vasco.
E esses 3 aí fizeram miséria em cima do Nelinho. E 4-4, uma falta que não houve, ele deu pênalti. E o 5-4, o Revétria, que era o centroavante, um argentino que estava no Cruzeiro, estava pelo menos 10 metros na frente da nossa zaga. E o Oscar Scófaro fez vista grossa e ele fez o 5º gol e ele deu. O impedido, mas impedido demais. Os jornais de Minas, é porque eu não me ligava tanto hoje já eu deveria ter esses jornais guardados, porque colocou o Fast assim num patamar lá em cima. Tanto que ao sair do Mineirão, indo para o hotel, fui convidado para ser o treinador do Vila Nova. E eu não aceitei porque eu já tinha um contrato com a Universidade do Amazonas. Eu tinha 12 horas como professor, 20 horas como professor, aliás, e depois eu passei a dedicação exclusiva, foi quando eu fiquei simplesmente 30 anos na Universidade do Amazonas como professor e me aposentei como diretor da Faculdade de Educação Física. Aposentei em 1996 por causa do meu problema eu peguei uma hepatite C. Sim, pois não? Pode continuar, por favor. E tive que fazer um transplante de fígado. Aqui tu acredita nisso? Eu sei que você já falou sobre isso, né? Que você acredita que foram por conta das infiltrações, é isso, Piola? Acredita que injeções. Injeções, né? Injeções. Foi injeções que a gente tomava antes dos treinamentos e depois dos treinamentos. Para você imaginar, por exemplo, no Nacional, em 67, a gente só saía do vestiário, formava uma fila. Quem tomasse a injeção podia ir embora. E só tinha uma ampola e uma agulha. Era aquela que a gente fervia ela, quer dizer, a primeira, maravilha. Aí da segunda em diante, ele só ia na água, jogava fora, pegava a ampola e pô! E a gente tomava injeção. E daí... Qual a finalidade dessa injeção, Piola? Rapaz, hoje eu sou professor formado, nada. Nada, absolutamente nada. A tiaminose é água pura, é água com açúcar. E a B12 é uma vitamina normal. Não vai te dar condição de vida de absolutamente nada. Se você não treinar, não ter uma preparação física bem esquematizada, planejada, você não pega a condição física com injeção. Mas naquela época não tinha nem a faculdade de educação física, então a gente não sabia de nada e era obrigado a tomar. E disso daí, eu peguei o vírus da hepatite C, de 80 quilos que eu pesava, fui para 69, fiquei seco, encolhido. Eu cheguei a lhe fazer uma visita na sua casa no Japim. Sim, já ia dizer. Uma cinta, Você, inclusive, me viu, eu ia dizer, mas você antecipou, mas tudo bem. Você, inclusive, me viu, mas levando assim na brincadeira, disseram até que eu estava com AIDS na época, de tão magro que eu estava, porque eu era bem forte, né? E, graças a Deus, eu tive um médico maravilhoso em Manaus e ele me colocou com toda a documentação no Hospital das Clínicas de São Paulo, na melhor equipe médica, talvez, do planeta, porque o Dr. Silvano Raia, que era o chefe da equipe, na época, em 2001, quando eu me operei, ele operava até nos Estados Unidos. Mandavam buscar ele de São Paulo e ele ia para os Estados Unidos operar. E eu peguei essa equipe
graças a Deus, me recuperei muito bem. Até hoje, não tenho absolutamente nada, o fígado permanece normal. Aliás, aqui eu tenho toda a assistência, né? Em Portugal, toda a assistência. Vou dizer que eu não tinha em Manaus, mas, por exemplo, a farmácia, para pegar remédio em Manaus, eu tinha que ir 5 horas da manhã e sair 1 hora, 2 horas da tarde. E às vezes não tinham remédio. Aqui eles mandam para uma farmácia do lado da minha casa. Vou pegar todo dia 25, eu pego minha medicação. Eles mandam... Nós vamos estar antecipando esses 3 anos de experiência em Portugal, nós vamos também falar sobre isso. Mas tu lembras o nome do médico daqui de Manaus, Piola? Ainda agora estava com o nome dele, agora no ar, agora. Depois eu me lembro, eu vou te dizer. Ó, eu vou abrir um parêntese agora, porque tem um ex-aluno teu, lá do ano de 1988. Ele é torcedor do Nacional, é uma enciclopédia, superou o Covid. A história desse cidadão é a seguinte, vou contar bem rápido. Torcedor do Nacional, ele virou, Piola, 2020 e 2021, foi internado em novembro, início de novembro, e recebeu alta em fim de janeiro. Passou o período de festividade todo no hospital de campanha aqui, o Delfim Aziz, lutando para sobreviver contra o Covid-19. É esse rapaz aqui, ó. E ele faz... eu fiz questão de gravar com ele, porque conversando ele disse, Amarildo, professor, eu aprendi muito de futebol com ele, o que eu tenho de posicionamento técnico. E ele é o tipo do torcedor que, se você não tiver argumento com ele te engole no comentário. Vamos acompanhar aqui. Amarildo, como é que vai? Tudo bem? Um abraço para você, para o nosso grande professor Antônio Piola. Deixa eu te falar, eu joguei futebol e peguei 2 seleções amazonenses, numa delas a seleção de 88, com o treinador Zequinha da Rodoviária, que já é falecido. Numa dessas oportunidades a gente foi treinar lá no campo da universidade contra a seleção universitária, e o técnico era o professor Antônio Piola. E antes do jogo treino ele nos passou orientações, e eu estava na lateral direita, ele me orientou, e como o lateral sai da primeira faixa de campo, vai para a segunda, entra na terceira faixa de campo em condições de finalizar. Para mim tudo era muito novo, né? Muito desconhecido. O futebol é muito complexo para quem não entende, né? E é fácil para quem sabe. E o professor Antônio Piola, um fora de série, não precisa nem falar nada. Quem passou pela mão do professor só aprendeu. Eu fui um deles, entendeu? Tanto é que isso 88 eu não me esqueço. Um abraço, Amarildo, para você, para o professor, sucesso. Eu tô sempre ligado em vocês. Lembra dele, né, Pio? Maravilha. Marcelo Gaudi. Tu lembra desse ano, dos alunos que... Sim, eu me lembro do Marcelo, me lembro dele, sim. É aquelas orientações que a gente dá fora do campo, tá entendendo? Só que ele acreditou, porque primeiro... você orienta, você mostra para ele como é que se faz, né, direitinho, e ele acredita naquilo e vai fazer e dá certo. Foi o que aconteceu com o Marcelo. O Zequinha era muito meu amigo, antes de morrer, inclusive. Inclusive ele morreu com hepatite C. Ele não chegou a fazer o transplante. Eu dei todas as orientações para o Zequinha, mas, coitado, ele gostava muito de uma cerveja e, por exemplo, eu não tomo mais absolutamente nada de álcool. Eu tomava muito pouco, mas hoje nem nada, porque o vírus da hepatite, ele gosta muito do álcool, tá entendendo? Então, e o Zequinha não conseguiu deixar. Igual o meu irmão Zeca Piola, foi embora porque também não conseguia deixar a cervejinha dele e faleceu. E o Zequinha, treinador, era muito meu amigo, então eu tinha toda a liberdade para falar com a equipe dele, né? Porque o Zequinha me respeitava muito como professor, né? Então eu dei algumas dicas para ele usarem lá
campeonato. E o Marcelo, inclusive, foi um dos, porque era da mesma posição que eu, lateral direito, então eu aproveitei e dei umas dicas para ele. Ele acreditou e fez e deu certo. Parabéns para ele, um grande abraço para ele. Grande Marcelo Gaudi. Nós estamos entrevistando Antônio Pedruso Filho, professor Piola, que está há 3 anos. Quando eu tive contato com o Piola, eu disse: ei, professor Mário, eu estou passando uma chuva longa. Não, eu estou há 3 anos aqui, mas não estou há 3 anos sem ir a Manaus. Eu fico 2 meses, 3 meses em Manaus. Porque a maioria é assim, eu já estava com a minha vida feita, graças a Deus, né? Então, eu vivo absolutamente para minha esposa, para meus filhos. E o meu filho sempre teve um sonho de ir para os Estados Unidos. O sonho dele era viver nos Estados Unidos. Ele ama Nova York, que ele conheceu, que ele fez estágio no Canadá, e do Canadá para os Estados Unidos ele foi de comboio. E conheceu Nova York e ficou maravilhado. Voltou novamente depois e se apaixonou pelos Estados Unidos. Eu disse: pai, meu sonho é ir embora para os Estados Unidos. Quando o senhor puder, eu não vou largar o senhor nem a mamãe, então eu vou com o senhor. Eu disse: tá bom. Foi quando eu fechei a escolinha de futebol, porque eu não tinha estrutura, eu não tinha campo de futebol, eu tinha que alugar. E a Polícia Federal foi quem abriu as portas para mim. Era um campo de barro, mas eu revelei muitos jogadores para o Amazonas e resolvi, eu sempre tentei fazer um centro de treinamento, consegui com o governador amazonino Mendes, na época, mas a comunidade não queria uma escolinha lá, porque eles queriam dar muita gente e tal, e para evitar o atrito, o amazonino conversou comigo e preferiu dizer: Piola, é melhor você, porque tem juízes que moram aí, e vai criar um problemaço para você. Para mim não, porque sou governador, eu boto a mão em cima e é melhor você esquecer essa ideia. E eu esqueci e já tinha o quê? 2006 na escolinha, até 2018, 12 anos de escolinha de futebol. Resolvi fechar, muita tristeza, porque meus alunos me adoravam, os pais também. E eu parti para fazer um projeto de futebol, onde eu podia tirar essas crianças da rua, né? E ficou famoso, graças a Deus, chamado Futebol Sem Drogas. E 2 anos depois eu montei um outro projeto, Gol de Letra, copiado do Raí, que faz esse trabalho em São Paulo. Eu vi o projeto, gostei e copiei mais ou menos o que tinha e consegui meter os 2 projetos em uma nota. Eu cheguei a ter 1.200 alunos no projeto Futebol Sem Drogas. Mas você sabe que para conseguir um projeto em Manaus é muito difícil. Você corre atrás dos governantes, dos deputados, dos vereadores, dos industriários. É muito difícil. Às vezes eu conseguia pelo nome Piola. A família tem esse prestígio em Manaus, graças a Deus. E eu consegui com um grande amigo meu, professor Gedeão, que era secretário de Educação, foi meu colega como diretor da Faculdade de Ciências na Universidade do Amazonas, e eu como diretor da Faculdade de Educação Física. Fizemos uma amizade muito grande, e eu disse que eu tinha esse projeto,
E ele segurou esse projeto, se abarcou esse projeto, com exceção da palavra, e disse, leva para mim, se eu gostar, eu vou bancar. Eu mostrei para ele, e ele gostou, eu fiquei simplesmente 5 anos com a Secretaria de Educação. Então não tinha problema. Aí o professor Gedeão saiu para deputado federal, nós conseguimos, os pais dos meus alunos do projeto, dar uma ajudada bastante boa para o professor Gedeão, e ele se elegeu deputado federal e abandonou. O que entrou, cortou logo o projeto, porque era esporte. Esporte em Manaus é muito difícil, muito. E aí eu fui sempre correndo atrás de uma secretaria, de um prefeito, de um governador para conseguir. E precisa de verba, porque o projeto é lindo, maravilhoso, tem projeto. O projeto consistia de palestra dos professores, meus colegas da universidade, né? Meus colegas eu convidava para dar palestra antes de começar a aula. Às 9 horas da manhã, eles tinham um lanche. À tarde, às 3 horas da tarde, eles tinham um lanche. Quer dizer, quem estudava à tarde fazia aula de manhã. Quem estudava de manhã fazia aula à tarde. Então tinha esses 2 lanches. E dava todo o uniforme para todos eles. Então meu projeto era sensacional. Sensacional. Conseguimos até, na compensa, por exemplo, que eu tinha 2 professoras, a Martinha e uma outra professora que eu estou esquecido o nome agora, e até a Marinha parava o barco e os alunos, eles faziam exame de dentição, exame de sangue, exame de urina. O barco da Marinha, nós conseguimos ir, de graça. E aí, infelizmente, também acabou o projeto por causa disso. E aí eu aproveitei que o meu filho queria, e digo, então, vamos lá. Eu não consigo mais projeto aqui, porque tá difícil e tal. Vamos embora. E nós partimos. Lembro, desculpa. Só que... Pois não. Eu lembro que tu me falasse assim, Amarildo, eu vou para os Estados Unidos, viu? Eu não falo inglês. Meu destino é Estados Unidos. Lembra daquela proposta que tu recebesse da Suíça, do Sub-23 da Suíça? Sim, eu ia chegar aí. Aí eu digo, bom, só que eu não falo inglês. E aí, ele fala muito bem inglês. Aí, eu não falo inglês, minha esposa não fala inglês, minha filha não fala inglês, arranha. O marido dela arranha o inglês. Eu digo, eu ficar preso dentro do apartamento nos Estados Unidos vamos para um local onde a gente onde a gente fala a mesma língua, meu filho. E ele começou a pesquisar, porque eu disse para ele, eu perdi a oportunidade de ir para a Suíça exatamente porque eu não falo inglês. Eu fui convidado para ser treinador da seleção Sub-23 ou Sub-21, não estou lembrado agora, da seleção da Suíça. Né? Então... Eu tenho um documento, vou deixar ele na edição, eu vou deixar esse documento disponível, ainda tenho esse documento, acredita? Manda para mim no WhatsApp depois, por favor. Então, eu disse para ele, eu perdi exatamente porque eu não sei falar inglês. Eu sei que lá, um básico que a gente tem normal, eu vou aprender a falar inglês. Mas vamos primeiro para um país onde a gente possa falar a mesma língua. E ele começou a pesquisar e viu Portugal, e ele amou Portugal. Eu disse, então bora para Portugal. E aí foi difícil falar com a minha irmã e com o meu irmão para dizer que eu ia embora para Portugal. Eu digo, não, vou passar uma chuva lá apenas. Eu vou passar uns 6 meses aqui e 6 meses lá.
sei lá, porque eu vou ficar longe dos meus filhos tanto tempo. Entendeu? Então, como eu te disse, eu estou passando uma chuva aqui em Portugal. Amo Portugal. Adoro Portugal. Segurança. Só não tem emprego. Quem vier, estou dando uma dica. Quem vier para Portugal, venha seguro, senão vai ter que pegar uma passagem de volta para o Brasil, porque aqui não tem emprego. Não tem. O emprego que tem aqui é carregar saca de peixe, de batata, de cebola lá no mercado, construção, carregar cimento, fazer obra, fazer cimento, colocar azulejo, pintura, isso tem. Muito. Mas o resto, você que é formado, vai ter que fazer uma especialização aqui, entendeu? De 1 a 2 anos, numa faculdade aqui, pegar o título e depois procurar emprego dizendo que tem esse documento. Você não sai daqui já com um emprego certo não da faculdade. Entendeu? É verdade. Então, é uma dica que eu estou dando para quem vem para Portugal. E aí vem para Portugal. Manifestação de interesse, além dos pré-requisitos, enfim. Piola, uma outra coisa que eu queria... Tá aqui, falar assim, projeto, só que eu deixei tu à vontade. Mas falando, já que tu mencionaste os projetos a qual você idealizou e comandou, e ofereceu para cá, para a sociedade, para a nossa sociedade, tem uma pergunta justamente sobre o projeto, mas já para o futuro. Vamos lá. Antônio Piola, Edson Piola, Zequinha Piola, craques da década de 70 do futebol amazonense. Antônio, você tem a médio ou a longo prazo algum projeto para o futebol amazonense? Você pode revelar se tivesse projeto? Esse cidadão, Piola, ele se chama Daniel Salles, ele é autor de 10 hinos dos clubes amazonenses. Ele é pioneiro, tem 4 ou 5 faculdades, é pioneiro em conteúdo na internet de carnaval, pro carnaval e futebol. Foi uma das primeiras pessoas a publicar conteúdo na internet relativo ao carnaval e ao futebol amazonense. E ele, no meio do futebol, ele é conhecido como Lamartine Babo do futebol amazonense, porque ele é autor do hino do América, do hino do Libernovo, do hino do Atlético Keeper Clube, enfim, de 10 clubes amazonenses que estão em atividade ou não, ele é autor do hino, Daniel Salles. Então, seu Lamartine Babo, que é o grande autor, Daniel, eu não tenho, sinceramente não tenho mais. Eu hoje estou aposentado, já não quero mais, não digo saber de futebol. Quando eu estava ali, eu fiz esse projeto Futebol Sem Droga exatamente para ajudar os clubes do Amazonas. Mas eu me lembro muito bem, os clubes do Amazonas, se não se organizarem, não adianta, não tem quem vá aí e colocar só dinheiro, jogar o dinheiro dentro do clube, porque não tem esse milionário que faça isso. Eu me lembro, eu estava na Universidade do Amazonas como professor, e o Amazonino Mendes, através do Ariovaldo Malícia, grande Ariovaldo, meu amigão, grande abraço a ele, conseguiu montar uma equipe, eu, Ariovaldo Malícia, o professor Fanali, já falecido também, e o preparador físico, que foi do São Paulo e que foi com Ariovaldo Malícia para a Arábia Saudita. E nós montamos um projeto Como Salvar o Futebol Amazonense. O Amazonense chamou a gente e disse: eu quero ajudar o futebol amazonense. E aí nós fizemos o projeto, nós 4,
como já todos os clubes do Amazonas, sem incluir o interior. Ele disse que o interior era problema do prefeito da capital. Por exemplo, o prefeito de Itacoatiara era quem tinha que tomar conta do Penarol. O prefeito de Manacapuru tinha que tomar conta do Princesa. Na época só eram os dois. E fizemos o projeto e levamos ao governador. O governador ofereceu uma grana lá, não lembrado quanto, para o FAST, para o Rio Negro, para o Nacional, para o América, para o Sul América, para o Libermorro, mas queria colocar uma pessoa do governo do FAST, Nacional, Rio Negro, pegar esse dinheiro e aplicar no clube. E depois prestar conta com o Estado, porque isso é dinheiro do Estado. Eles não aceitaram. E o Amazonino rasgou o projeto na nossa cara. Muito obrigado. Agradeceu. Quanto que era? Eu, pelo menos, não fiz nada, porque eu queria salvar o futebol amazonense. Esse era o meu objetivo, não era ganhar dinheiro. E burro, né? Porque é profissionalismo. Mas eu queria era salvar o futebol amazonense. E nenhum deles topou. Porque tinha o dedo do governador dentro do clube. Então, Amarildo, meu amigo Daniel, mas Daniel, não é isso? Daniel. Meu amigo Daniel. Enquanto os clubes do Amazonas não se organizarem em suas diretorias normais, como está fazendo os grandes clubes hoje, se profissionalizar, não vai sair desse marasmo que se encontra o futebol amazonense. Porque na minha época, eu não sou saudosista, mas voltando ao tempo, o futebol amazonense era assim. Tinha que ter um cara milionário que tomava conta. Dr. Paulino Gomes era juiz. Maneca era empresário, era professor. O outro lá no mercado era... Edson Ferreira. Sim, eu estou falando nacional. Era empresário lá no mercado. O FAST, o Edson Ferreira e o Jonas Martins Lopes. O Rio Negro era outro empresário e era a elite do futebol amazonense, era o Rio Negro. E se juntava com o Ideal Clube e tinha condições de fazer um grande time. Essas pessoas saíam, os clubes amazonenses se afundavam. Edson Ferreira era o empresário do IB Sabá, tinha as funções lá de gerente, ele bancava tudo, e à noite tomava o tempo dele como presidente do FAST, junto com o Jonas Martins Lopes. Isso aí que eu sei, porque era no clube que eu estava jogando. Hoje não tem mais isso. A vida mudou, tem que ser profissionalismo. E não tem no futebol amazonense. E eu, de longe, não tenho, Daniel, nenhuma perspectiva de futuro do futebol amazonense. Me desculpe. Aproveitando, Piola, para todos os ex-jogadores eu tenho feito essa pergunta. Tu acreditas que, pelo que você e seus irmãos fizeram, a família Piola, entre outros grandes jogadores que jogaram com você ou contra você, poderia ter uma lembrança melhor, um reconhecimento melhor do futebol amazonense? A impressão que dá, eu trabalho no futebol ainda local, só para expandir mais, né? A internet permite que você, hoje eu possa entrevistar o Antônio Piola, estando em casa, ele na residência dele, eu no Brasil e Piola em Portugal. Tu acha que
virou-se a página, esqueceu-se do que se escreveu no futebol amazonense, de nomes, citando os Piolas, dentre outros, que eu poderia mencionar aqui? Tu se sente injustiçado? Se você me permite uma parte antes, o projeto Futebol Sem Drogas e o Gol de Letra, eu consegui receber o título de cidadão do Amazonas. O deputado Fausto Souza, ele levou para a Assembleia e foi aprovado e eu recebi o título de cidadão do Amazonas. Só uma parte. Voltando à sua pergunta, Mário, eu não digo injustiçado, mas eu vou te contar uma outra coisa. Eu joguei 1 ano no Paysandu, de Belém do Pará. 40 anos depois, o Paysandu fez 100 anos de existência. O presidente do Paysandu mandou uma passagem para mim, para minha esposa, para o Edson, para a esposa, o João Tavares e a esposa, para a gente ir a uma festa. Eles iam lançar o projeto, o cartão Paysandu. Cartão de crédito, cartão de sócio, cartão para entrar no estádio, no Paysandu, enfim. Era um cartão. E fez um churrasco dentro da sede do Paysandu pra gente. Convidou 800 pessoas. Tinha mais de 2.000 pessoas. Eu nunca falei tanto numa emissora, nas emissoras do Pará, nem quando jogava lá, 40 anos depois. Para ser bem preciso, 42 anos depois. E a gente continua nos anais do Paysandu. 1 ano. Eu joguei 8 anos no FAST, 2 anos no Nacional, 1 ano no Rio Negro. O Nacional, nos 100 anos, me deu uma medalha, me deu um troféu. 100 anos do Nacional, e me chamaram na sede e me ofereceram um troféu. Eu nunca fui chamado pelo FAST. Eu nunca fui chamado pelo Rio Negro. E eu sou sócio proprietário do FAST, do Nacional e do Rio Negro. Eu não digo que eu seja injustiçado, mas sou esquecido. Os clubes do Amazonas, aliás, o futebol amazonense, não tem história. Porque se você for na FAF, a FAF pegou fogo e queimou toda a história do futebol amazonense. Quem tinha era a FADA. O Laércio Miranda era um cara muito organizado, mas morreu. Então o futebol amazonense não tem nem história. Eu acho que isso eu estou dizendo tudo. Respondeu tranquilamente. Piola, abrir um parêntese aqui no item futebol. Como tem sido o noticiário da imprensa portuguesa a respeito do episódio que acontece na Ucrânia, a invasão por parte da Rússia? O que tu tem acompanhado? Isso causa temor? Ou não, estou em Portugal, é distante, está sossegado? Existe... Qual é o sentimento, qual é a impressão que tu pode passar para a gente? Em primeiro lugar, eu queria te dizer que isso é uma tristeza. Para mim, eu não consigo entender. Enquanto uma criança, por exemplo, caiu num fosso de 25 metros e mais de 1.000 pessoas tentando ajudar para tirar essa criança e não conseguiram. A criança ficou 5 dias presa. Chorou o mundo inteiro. Aí aparece um Putin
da vida e arrasa com a Ucrânia. Isso é uma tristeza imensa. Isso aí vai fazer um mal tremendo para o mundo. A Europa já está sentindo. Eu não consigo entender que se isso fosse no morro do Rio de Janeiro, por exemplo, não desmerecendo o morro do Rio de Janeiro, mas se fosse numa zona norte lá de Manaus, que não tem estudo, não tem educação em algumas partes, outras têm. Mas nessas partes que não tem educação, e acontecesse um negócio desse, você matar o... Já morreram mais de 50 pessoas civis, que soldado já passou disso tudo. De pessoas inteligentes, de presidente para presidente, por poder. Se tudo é poder, a União Soviética, a Rússia quer voltar à União Soviética, quer dominar novamente todos aqueles países que se separaram da União Soviética. Esse cidadão, esse presidente da República da Rússia, está querendo exatamente voltar a ser a União Soviética para ele ter o poder geral. Já vi isso na minha vida. Pessoas inteligentes. Quer dizer, para salvar uma criança, 5 dias presa, o mundo inteiro parou. E o cara, para matar 100, 200, 300, 500 pessoas, já tem mais de 2 milhões de pessoas que já saíram de lá, deixando suas casas, deixando seus bens, deixando seu trabalho, para ir viver como imigrante nos outros países. É uma tristeza imensa. Não consigo entender, né? Juro por Deus. Mas está afetando a Europa toda. Está afetando a Europa. Pode ter certeza absoluta. Eu vou colocar aqui uma justamente sobre o Elisaldo. O Elisaldo é que tentou participar conosco, foi volante do Rio Negro. Inclusive, nesse inteirinho aí, eu queria dizer que o Amazonas já foi o maior estado do Brasil, um dos melhores, um dos mais bonitos do Brasil, aliás. O mais bonito do norte. E hoje nós somos conhecidos como, sei lá, um desconhecido. Eu falo aqui em Portugal, aqui com os amigos, poucos amigos que eu tenho aqui, porque o português é muito reservado, sabe? E poucos amigos. Ele não sabe nem onde é a Amazônia, sabe? Só ouve falar da floresta amazônica, mais nada. Tá faltando também, cara, um dirigente que ame o seu estado para dirigir. Aí sim, eu amando o meu estado, aí eu faço desse estado um dos mais bonitos do Brasil, porque é a terceira, se eu não me engano, terceiro estado a arrecadar do Brasil, é o Amazonas. Então dinheiro tem. Só não faz quem não quer. Era isso que eu queria dizer. Perfeito. Você ia fazer... Vou colocar aqui um vídeo do Elisaldo. Eu fiz 3 perguntas para ele, né? Uma, como é que está o futebol na Croácia? São 7 divisões. E se esse episódio, que não é próximo à Croácia, não é vizinho à Croácia, porque tem a Hungria, tem a Romênia, e logo depois é que vem a Ucrânia. Mas é no leste europeu. O Elisaldo é treinador na 3ª divisão, trabalha como treinador de futebol lá. Há cerca de 2, 3 anos, acho que o mesmo período, próximo ao mesmo período que o Piola está em Portugal. Vamos acompanhar a primeira parte que ele fala, o Elisaldo. Fala, meu amigo Marido Silva, que é Elisaldo Torres falando diretamente da Croácia, né? Para responder algumas perguntas que o Marido me fez. Marido, você me perguntou a respeito do futebol croata, se já voltou. Esse ano o inverno foi muito rigoroso, está sendo muito rigoroso ainda o inverno aqui na Europa, né? Aqui no leste europeu. Só voltou a 1ª divisão, voltou agora em fevereiro.
E as outras divisões, né, da segunda divisão para frente, até a sétima divisão, volta agora dia 15 de março. As equipes já estão treinando, todas as equipes treinando. Ainda não está 100% as condições dos campos por conta do inverno, né? Mas já se usa muito gramado sintético, já está se usando os campos de grama natural. E a previsão do campeonato recomeçar é no dia 15 de março, né? Se Deus quiser, esperamos que as coisas normalizem tudo direito para que a gente possa retomar as competições e seguir. Agora, mediante essas novas situações criadas, né, que a gente está vivendo nesses últimos dias, esperamos que não altere nada e que as coisas possam seguir normalmente e a gente possa dar sequência ao campeonato. Aí ele falou que começou a primeira divisão e em março começa as demais. E aí o ponto de vista dele sobre qual o impacto que está causando o evento na Ucrânia. Outra coisa que você me perguntou foi que se há a possibilidade de eu voltar ao Brasil. Mediante a tudo que está acontecendo, né, claro, é evidente que sempre existe. A família fica preocupada, minha família toda mora no Brasil, né, em Manaus, meus pais, meus irmãos, os meus filhos em Santa Catarina, agora não mais em Rio Branco, e os amigos também. Mas não só mediante tudo que está acontecendo, eu também tenho a vontade de poder voltar ao Brasil, de poder trabalhar no Brasil. Eu tenho vontade de poder voltar para Manaus e trabalhar no futebol amazonense. Eu nunca tive oportunidade de trabalhar depois que eu joguei futebol em Manaus, depois que eu aprendi a jogar futebol. Né? Eu não voltei mais para Manaus para trabalhar no futebol como treinador. Aí eu quero agradecer Elisaldo pelo material que enviou. Claro, quer voltar para cá, ele está bem mais para dentro, está para o leste europeu, na Croácia. O Piola, aproveitando esse gancho do Elisaldo, que ele sempre vem ao Brasil, né? Ele não mora mais aqui em Manaus, os pais dele residem aqui, o irmão dele, ele hoje tem residência no Distrito Federal, tem um apartamento, mora por lá. Nesses 3 meses, quando tu retornas ao Brasil, existe o choque, o impacto do que é hoje a qualidade de vida ou a realidade que vives em Portugal, para o que hoje está o Brasil, em particular aqui em Manaus? Sim, muito. Eu estive agora em novembro em Manaus, estava 40 graus, cara, aqui não faz 30. 30 é o verão brabo aqui, é 30 graus. Agora, é diferente do leste, como o Elisaldo falou, é diferente lá do leste europeu. Portugal tem um clima maravilhoso. Portugal, nós estamos no inverno. Sol brilhando lá fora, 15 graus hoje. Nós estamos no inverno. Não vou dizer que de madrugada cai para 10, cai para 8. Tem dias aqui que faz 6 graus. Menos do que isso não passa. Então, ó, Alemanha, Holanda, Estados Unidos, italiano, francês, inglês, vem tudo para cá, para Portugal, passar férias. É um clima maravilhoso. Segurança ótima. A gente saía para nossas baladas aí em Manaus, aí, que eu gostava e gosto, de uma seresta, de cantar, entendeu? E voltava 1h da manhã com medo de ser assaltado. Aqui a gente anda com o celular na mão, 1h da manhã, as luzes todas acesas, entra em casa sem nenhum problema. Não vou dizer que não tenha, tem. Lá pra cima tem crimes horríveis. Manaus, nós viemos mais embora de Manaus por causa da violência também. Estava muito violento Manaus. Então, é diferente. Lá no leste europeu do Elisaldo, é abaixo de 0 direto. Croácia faz 20 graus abaixo de 0. Estados Unidos faz 40 graus abaixo de 0 e assim sucessivamente. Canadá, 50, mata pessoas com frio. Portugal não.
Portugal no verão, o medo é o incêndio. É uma terra seca, até uma bagana de cigarro que você jogue, pega fogo e pega fogo direto na mata toda. Essa é a realidade. Antes da gente chegar aqui, uns 2 anos antes, teve um incêndio aqui que matou muita gente, que não conseguiu sair. O fogo se alastrou de uma tal maneira que rodeou os 2 lados, não podia nem para um lado nem para o outro. Era morreram dentro do carro. Queimada aqui é muito violenta, isso é verdade. Mas fora isso, é uma cidade pacata. Se você tiver condição de vir para cá mais uma vez, venha seguro, você vai adorar aqui. Pode ter certeza absoluta. Hoje o compromisso do Piola é o quê? É a esposa, a família e a netinha, né? Levar para a creche? E levar, buscar? É isso aí. Ontem foi dia de buscar 6 aninhos. Foi ela também que me fez ouvir, cara. Eu não ia deixar minha terra para... Mas a minha netinha eu amo de montão, cara. É uma criatura linda e maravilhosa. Olha, estamos conversando com o Antônio Petrúcio Filho, Piola. Aqui são 13 horas e 15 minutos. Eu só pedi a você para uma parte aí. Eu não posso deixar de falar do meu pai, cara. E da minha Não, fica à vontade. Porque o nome Piola veio do meu avô. Meu avô italiano veio para o Brasil e meu pai jogou de centroavante no Fast e tinha um centroavante na Itália que era o Pelé da Itália na época, era o Piola. Ele morreu naquele desastre de avião. Eles vieram jogar aqui em Portugal e bateram na torre. E morreu todo mundo. Do Torino, daquele fantástico do Torino? Do Torino, isso. Era um timaço. Era a base da seleção italiana. Foi campeão de 30 e de 32. 34, aliás, 4 anos. E morreu todo mundo. E o meu pai jogava de centroavante. E meu pai era craque, cara. Meu pai era craque de bola, porque eu via ele jogar veterano. Quando fazia a FADA, fazia o campeonato interno de veteranos, e meu pai jogou pelo Fast. E nós íamos assistir lá no General Osório, campo do Colégio Militar hoje. Era ali que realizava, e eu via ele jogar. E a gente sabe quando, mesmo veterano, a gente sabe quando a pessoa sabe jogar futebol. E aí, surgiu os 3 irmãos Piola no Fast, Antônio, Edson e Zequinha, e apelidaram meu pai de Piola, porque era italiano, craque de bola. E juntaram, né, o nome do Piola italiano com o Piola amazonense. E do Piola pai veio para os filhos. E a minha mãe, que era uma mãezona maravilhosa, todos os 2 devem estar lá em cima com Deus. Pode ter certeza absoluta, porque ela só fez o bem. Era quem levava os jogadores do Fast, fazia comida para eles. Eles iam almoçar lá na casa do papai e ela fazia tudo, a macarronada. Ainda tem aquela casa ali do Boleval, Piola? Sim, o Edson mora lá. O Edson mora lá com a esposa. E a minha irmã mora do lado. A Maria José. Você vai fazer então, a ponte com o seu irmão Edson, para entrevistá-lo também. Ah, tudo bem. Eu tenho o telefone dele, se você quiser eu mando para você. Posteriormente. Então, a minha mãe fazia exatamente isso. E era aquela mãezona sensacional que fazia tudo para agradar todo mundo. Não tinha uma pessoa que não gostasse dela.
Esse parênteses eu tinha que falar. Desculpa, pode falar. Esse parênteses eu tinha que falar porque a saudade é muito grande da minha mãe e do meu pai. Pode ter certeza absoluta. Tu fizesse alguma visita à Itália, tu tá pertinho aí, ó. Ainda não, mas vou. Meus planos é ir lá. É porque, como eu te digo, cara, eu e a Doroteia, minha esposa, você não sabe o nome dela, é Doroteia, minha esposa. A gente vive exatamente para isso, para ela, para a netinha. A gente vai deixar no colégio 9 horas da manhã e apanha às 4 da tarde. E a mãe trabalha numa escola de inglês aqui. Por isso que eu estou dizendo, ela já está aprendendo inglês, ela trabalha como secretária lá. Meu filho trabalha num supermercado aqui e o meu genro trabalha na construção civil. Então os 3 trabalham. Então quem tem que tomar conta da neta, dessa vez, por exemplo, era para passar 2 meses em Manaus, eu passei 15 dias, exatamente por ela. Aí um tem que deixar de trabalhar, aí levar ela e trazer. Ela é muito criancinha ainda, entendeu? Se não, eu tinha certeza absoluta que você ia perguntar isso. Mas exatamente, a gente vive exclusivamente para essa netinha. A gente ama de montão. Tá certo. Olha, Piola, eu sei que o horário está avançado aqui, são 13h21, mais 4 aí em Almada, em Portugal. Aí já é o quê? 17? Deixa eu dar uma olhada no celular aqui. 17h21. É o mesmo horário aqui do meu. Ontem, eu quero agradecer, viu, Piola? Ontem a paciência que você teve comigo, você, a sua senhora, na primeira tentativa, às 16 horas. Depois, a segunda tentativa, já no horário do turno, já com a presença do teu filho. Várias tentativas, mas nós conseguimos realizar o teste. Eu, particularmente, eu costumo dizer para os entrevistados, eu gosto de realizar o teste para não deixar para a hora do programa, porque as pessoas aguardam e você fica no teste e às vezes dá certo. Já aconteceu de eu entrevistar o Popoca, ele antes de ele vir para o Nacional, ele estava no México lá, comandando o selecionado Sub-14, em Veracruz, em Coatzacoalcos. E foi tranquilo, apesar da correria, mas foi tranquilo, ele tem uma vida corrida lá. E o próprio Elisaldo, mas já aconteceu de eu realizar um teste, Piola, e ficar 3 horas e 20 minutos. E faz parte. Eu sempre peço perdão aos entrevistados quando às vezes a gente não consegue fechar lá no sinal. Mas eu estou muito feliz. Mas tem que ter essa paciência, sabe por quê? Eu, por exemplo, você está me dando um prazer imenso. Que é a primeira vez que eu faço uma live dessa. Tá entendendo? Então, eu não sabia nem mexer direito. Depois que peguei o controle disso, foi rapidinho. Tanto que nós usamos 3 celulares, né? Isso, e acabamos no meu. Mas sim, você teve paciência. Sim. Você teve paciência. E eu também. Eu estava muito. Abriu outro, eu fechar aquele parênteses, vou abrir outro. Você não sabe o que aconteceu. Eu saí pela manhã, que eu tenho um filho autista, né? Ele é F84, mas é bem leve. Saí com a minha esposa para ver a gente está buscando qualidade de vida para ele, ou assistência, enfim. Chegamos cedo em casa. Aí eu fui abrir a ferramenta, né? Que é uma ferramenta, não é um aplicativo, é o StreamYard. Quem conhece sabe do que eu estou falando. E faz a chamada, envia o link. Piola já sabe como é, a esposa dele também. Adivinha, Piola, não estava sincronizando, estava me pedindo o código do celular, bloqueou meu Facebook. E eu esperto, o que é que eu faço? Sempre trabalhei assim. Dificilmente eu deixo as minhas coisas para cima da hora. Só acontece de eu realizar as coisas em cima da hora
um contratempo. Eu cheguei cedo em casa, 10 e pouco, né, que no horário eu disse, vou já preparar aqui a ferramenta. Aí estava pedindo um código do Facebook, porque estava bloqueado meu Facebook. Eu preciso utilizar o Facebook para que... Eu levei 1h08. Eu cronometrei 1h08. Já estava apreensivo. Quando o meu relógio aqui bateu, fui lá com a minha esposa e disse, rapaz, tu acredita que a ferramenta não está sincronizando, o StreamYard não está sincronizando com o Facebook, só assim eu consigo enviar o link e realizar a entrevista. Mas eu não fiquei 1h08, concluí tudo às 11h42. Naquele momento que eu te enviei o link, já era o que? Faltava 10 minutos para meio-dia, 10 para as 4, 10 para as 3 do teu horário, foi quando eu consegui, aceitou, fez lá o pontinho verde, de ok, eu aliviei, disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Já estava pensando num plano B, mas eu não gosto muito de improvisar nesse aspecto, porque o risco aumenta, o grau de risco aumenta, mas deu tudo certo, graças a Deus. 1h30 antes eu fiz o teste e deu tudo certo. Piola, tem algo que queres falar? Você me permite uma parte? Eu acho que eu não respondi a pergunta acho que foi do Daniel. Respondeu, Daniel respondeu. Eu estou sendo acionado para que eu coloque novamente o futebol sem drogas aí. É uma maneira de eu ajudar. Não, lá em Manaus. Lá em Manaus. Eu estou com um projeto pronto. Estamos precisando somente de quem vai patrocinar, né? Mas já tem uma pessoa que está em contato com o governador. Que eu trabalhei na crítica como comentarista e o Wilson Lima era o repórter na época e nós ficamos muito amigos. E eu tenho uma pessoa que trabalha no governo, bem ao lado do Wilson, e ele está levando esse projeto. É uma maneira de eu ajudar o futebol amazonense. Como treinador, nunca mais. Não quero mais. Mas é uma maneira da gente selecionar novamente umas 600 crianças, umas 500 crianças no projeto, 5 bairros. Eu chamo de 5 polos, de manhã e de tarde. E eu estou quase pronto já para mandar. É uma maneira também, viu, Daniel, de revelar alguns jogadores para o futebol amazonense. Espero que realmente dê certo e que essas crianças cresçam futebolisticamente também e vá para os clubes de Manaus. Acho que é a maneira mais adequada do momento para mim ajudar o futebol amazonense. Obrigado pela parte. Entrevistamos Antônio Petrúcio Filho, o professor Antônio Piola, meu amigo Piola. Muito obrigado por atender o Futebol do Norte. Obrigado por destinar aí mais de 1 hora para que a gente pudesse falar a respeito do seu passado, do seu sentimento, dos seus projetos, da família, você compartilhar um pouco da sua vida particular com o internauta do Futebol do Norte. Estenda meus cumprimentos à sua esposa, a todos os seus familiares. Deus permita muitos anos de vida e aproveite a qualidade de vida em Portugal e principalmente os momentos aí com a netinha. Eu queria te agradecer, primeiro porque é a primeira vez que eu fiz, como eu disse anteriormente, essa live para você, para o seu programa, e queria deixar o meu abraço aos meus colegas da faculdade, né? Alguém que esteja vendo, tenho certeza absoluta que vão transmitir, meus colegas professores e alunos. Queria agradecer as perguntas, né? Me ajudaram a recordar algumas coisas boas da
na minha época de futebol e de professor. Nada menos do que 30 anos na Universidade do Amazonas, como professor e diretor, né? E queria mandar um grande abraço a todos os meus amigos do Amazonas, tá? Que possam ver ou terem visto, ou alguém transmitir para eles. E agradecer a você. Primeiro porque você sabe que eu gosto muito de você. Você é um amigão que eu fiz, não dentro do futebol, mas fora do futebol e como aluno. Um grande amigo, uma grande pessoa. Um abraço fraterno a você, sua esposa e seu filhão, e que tudo dê certo para você também, que o seu programa continue dando a audiência que você merece. Grande abraço. Obrigado. Esse programa fica disponível na página do Facebook. Eu vou disponibilizar também, viu, Piola? Já que tem um canal no YouTube, eu vou disponibilizar esse programa, mas no canal do YouTube. Eu vou enviar o link para você e aos seus amigos, familiares, enfim, o programa vai ficar disponível no facebook.com. Está disponível, na verdade, no facebook.com/Futebol do Norte. Obrigado, professor. Deus lhe abençoe. Grande abraço. Valeu, conversamos com meu amigo Antônio Petrúcio Filho, professor Piola, que está em Almada, Portugal. Almada fica ali próximo a Lisboa, né? Fica ali próximo a Lisboa, 10 minutos de carro, 20, 15 minutos de Catana-Maranha. É o nome, né, patroa? É uma embarcação própria lá em Portugal. Muito obrigado, professor, pela entrevista. Estou muito feliz e mais um personagem que enriquece a live do Futebol do Norte. Um programa especial, eu sempre costumo destacar resultados. A propósito, São Raimundo ontem foi eliminado pelo Manaus, o Manaus passa de fase, e vai ter o São Paulo, viu? São Paulo da patroa vai jogar contra o São Raimundo. Isso mesmo. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, seguro que hoje ele deu para show de entrevista. Valeu, é isso mesmo. Beijão no coração. Tá certo, gente? Eu vou ficando por aqui. Mais tarde, eu vou fazer uma live, um flash pelo canal do YouTube. Vou editar por partes essa entrevista com o professor Piola e vou divulgar nesse canal do YouTube aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Nesse aqui. Eu vou disponibilizar nesse canal do YouTube a entrevista com o professor Piola. E vou disponibilizar também para o meu amigo Alexandre Almeida, para também ficar disponível no canal do YouTube do Futebol do Norte. Agradeço a todos, um beijão no coração. Valeu!